Boa noite, então, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Estamos aqui nesse domingo 7 de abril, né? Um domingo especial, domingo de Páscoa. E tivemos, então, o privilégio de estarmos aqui fazendo esse Evangelho no Lar com vocês. Nada mais gratificante do que o culto do Evangelho no Lar no domingo da Páscoa. Da Páscoa, né? E o que... Vamos falar um pouquinho, né, Célia, o que representa a Páscoa para nós, porque, infelizmente, nós percebemos que nas últimas décadas, né, essa passagem tão importante, uma passagem religiosa tão importante para nós, tão significativa, ela foi se transformando em algo muito comercial, ficou resumido a chocolate e coelhinho de Páscoa, né? Então, eu acho que a gente poderia relembrar um pouco o que significa efetivamente essa Páscoa, né, Célia? Porque a Páscoa, como tudo que todos os abusos que a gente comete, a nossa materialidade, a gente transforma essa comemoração religiosa numa comemoração que tem cunho comercial. Né? Porque se nós perguntarmos às nossas crianças hoje... O que é Páscoa? O que é Páscoa? Chocolate e coelhinho. Chocolate e coelhinho. E é preciso que a gente comece a trabalhar, mudar um pouco essa ideia. Contar para eles a história, que esse povo judeu... Eles tiveram 400 anos escravizados lá no Egito. E eles conseguiram... Essa comemoração... Tem uma série de envolvimentos, eles conseguiram se libertar disso. E essa comemoração, eles já faziam. A Páscoa para eles, que essa passagem, eles já comemoravam a data da libertação deles dessa escravidão do povo egípcio, que ficaram durante 400 anos. Eles já comemoravam isso. Junto com essa data da comemoração da libertação, eles passaram a comemorar junto também a colheita. A colheita, a fartura. A fartura, que era importante para eles, para que eles se mantivessem vivos. Jesus é que escolhe esta data para então chegar em Jerusalém, naquele domingo de Ramos, onde eles iniciavam as suas comemorações. Então Jesus escolhe exatamente esse período para que fosse a última semana que ele passaria conosco aqui. E Nivaldo, vamos lembrar que essa escolha de Jesus não foi aleatória. Não foi aleatória. Porque a Páscoa é uma das festas, a comemoração dessa colheita, da Páscoa, da libertação do povo hebreu, é uma das mais importantes. Então Jesus escolheu essa data para a imolação dele, para que ficasse, para que nós lembrássemos sempre. Perfeito, Sérgio. E essa deturpação que nós fizemos, nossas crianças já não sabem mais isso. Perfeito. Páscoa é o coelhinho e os ovinhos coloridos. Quando ele é muito mais. Jesus veio, como esses oradores espíritas falam, Jesus veio nos libertar dessa materialidade que a gente teima em deixar enraigada dentro de cada um de nós. Então, Célia, liberdade. É com esse espírito de Páscoa, de religiosidade, de comemoração que nós damos início, então, ao nosso culto no lar deste domingo. E nós vamos, então, fazer a nossa leitura da página de abertura. A página escolhida de hoje é uma página do livro Palavras de Vida Eterna, e a lição 113.
que tem como título Agradeçamos Sempre. É uma passagem de Paulo, é uma carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: dando sempre graça a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Emmanuel nos traz o seguinte texto. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaques no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositava a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que mereçamos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia, é uma passagem, né, que nos traz esse entendimento, começando quando Paulo nos diz, né, dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A necessidade da gente agradecer a tudo, até as nossas dificuldades, as nossas dores, a tudo que a gente passa. Dia chegará, né? A gente já falou, já ouvimos isso, a gente repete o que ouve. Dia chegará que nós vamos agradecer pelos nossos cânceres, pelas as nossas maiores dores, porque aí nós teremos o entendimento do porquê de cada coisa dessa e da possibilidade que eles nos proporcionaram da nossa evolução, da nossa melhora, de nos livrarmos dessas dores, mas não do corpo físico, mas do nosso corpo espiritual. E a gente, nessa doutrina que nós abraçamos, nessa primeira fala de Emmanuel, quando ele diz das dores
Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos reconhecer a função renovadora do sofrimento. Porque a doutrina espírita, ela nos diz que nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos aqui tentando, querendo e precisando quitar nossos débitos. Então, se a gente sofre hoje, é porque o nosso Pai está nos dando a oportunidade de ressarcimento. Perfeitamente. De quitação de débito. É por isso que ela, Emmanuel chama a nossa atenção para que, se nós refletirmos, nós vamos reconhecer que essa dor, esse sofrimento é renovador. É renovador porque estamos quitando. E quantas coisas nos acontecem, Nivaldo, que a gente lamenta, poxa, eu queria tanto conseguir aquilo. E mais tarde a gente, poxa, ainda bem que eu não consegui. Porque se eu tivesse... E você veja a primeira frase, o primeiro parágrafo de Emmanuel, né, Célia, quando ele nos diz assim, ó, muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Mas são essas dores que nos fazem nos corrigir, que fazem com que nos eduquemos. E nós temos que dar graças a Deus, a gente poder fazer essa reflexão hoje. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por tudo. Agradeçamos sempre. Sempre. Então, vamos fazer a nossa prece nesse domingo tão especial para todos nós, pedindo a Deus, a Jesus, nosso irmão, que nos abençoe, que nos ilumine através desses seus mensageiros. Nesse momento, cada um de nós em nossas casas possa receber a visita dessa equipe espiritual. Esses mensageiros que possam fazer a harmonização tão necessária para cada um de nós, dando o incentivo, dando a força, fortalecendo a cada um que passa hoje pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, que possam ter esse entendimento de que tudo isso é necessário e que nós precisamos dar esse graças a Deus por tudo que estamos vivendo e passando hoje, seja das dores até aos nossos maiores comprometimentos. Que Jesus, então, nos abençoe nessa noite, mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou ler uma passagem do Evangelho e faremos um pequeno comentário. Mas antes da passagem do Evangelho, Nivaldo, vamos pedir que coloquem, se vocês quiserem, é claro, um copo com água. Com água, uma jarra, para que durante o nosso Evangelho, durante a leitura do Evangelho, as nossas preces, os nossos comentários, pedindo a essa espiritualidade, pedindo ao nosso Pai que permita que essa água seja fluidificada e que possamos encontrar nela a medicação de que nós necessitamos. Então vamos ler do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes, muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco.
Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca a caridade moral, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continham. Esse é meu, disse um. Reconheço-o. Fui rico e dei muito. Esse é meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa! Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o... Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fossem levada em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a sua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Só o título da passagem evangélica, não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda, já nos esclarece muito sobre essa passagem. Caridade é uma coisa, esmola é outra coisa. Caridade é sentimento. E esmola é um ato exterior material. A esmola é importante? É importante. Não tem a menor dúvida, como Deus reconhece aquele que deu muito. Mas o outro, ele deu o que é dele, o que ele se deu. E é isso que é importante.
É isso que nós precisamos ter em mente. Sabe aquela passagem do Evangelho que diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai? É assim que nós temos que nos comportar. O que vamos fazer com perfeição. Vamos fazer o melhor que nós, vamos dar o melhor que nós temos. Na primeira aqui, né, Célia, ele diz: meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, né? Sou pobre, não posso fazer a caridade. Pois é. Quantos de nós já não falamos isso, né, Célia? Mas a gente é severo. Mas a gente não é indulgente. Mas a gente critica. E quanta coisa julga. Nós podemos fazer sem que a gente precise usar do material. Do material, da moeda. Da moeda, né? Então, sermos indulgentes, sermos amigos, colaborar. Quantas vezes, Nivaldo, um simples olhar dócil, um simples olhar de doçura já faz bem. Para ouvir alguém que esteja precisando falar, né? Então, quanta coisa a gente pode fazer. Não é só com a moeda. Que a gente não precise da moeda. Então, é esse despertar. É esse despertar. Que essa mensagem desse Espírito Protetor traz para a noite, nessa noite também de Páscoa. Que a gente possa desenvolver. Também perceber que a gente pode sim, sempre podemos, através, nem que seja de uma prece, dos nossos ouvidos, de uma ação, de um olhar, sermos caridosos com aquele que está precisando de ajuda. É essa libertação que nós falamos lá no início, que Jesus veio trazer para cada um de nós. Essa nossa libertação desse material. Nós não somos essa matéria que nos apresentamos. Nós somos esse espírito que estamos nessa matéria. Como o nosso irmão também é um espírito vivendo naquela matéria e está ali na nossa frente. Não para despertar a nossa indiferença, não para endurecer os nossos corações, muito pelo contrário. Ele está ali para que a gente possa exatamente colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar e veio nos libertar. Então, agradecemos, mestre, agradecemos, amigos espirituais, agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, principalmente, Pai, nesse dia de hoje, aonde comemoramos a partida do nosso irmão de volta para o teu seio. Mas esse irmão a quem precisamos agradecer sempre por tudo que nos ensinou, por tudo que nos mostrou. Agradecer, Pai, por ter despertado em cada um de nós essa necessidade de mudarmos, de entendermos que somos iguais, de entendermos que, acima de tudo, somos irmãos, que as nossas dores também são as suas dores. Pai, obrigada. Obrigada por ter nos enviado esse irmão tão querido, tão dedicado, a quem pedimos que a luz, que a sua luz, que a sua mão, que o seu amor envolva sempre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia, vamos beber a nossa água. Vamos beber a nossa água. Dando uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Vocês. E passem para as nossas crianças. Com certeza. A história da Páscoa. A real história, né? Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.